A seleção brasileira volta a entrar em campo nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, contra o Equador, pelas eliminatórias da Copa, no momento que o Brasil vem decepcionando o seu torcedor, né? Há alguns anos, né? Desde a última Copa do Mundo. Fez uma última Copa América frustrante, decepcionante, né? Tanto pelos jogadores que tinha, quanto pela expectativa que tinha com o Dorival, pelos amistosos que tinha feito. Mas fez uma Copa América muito ruim, como um todo, e agora volta a entrar em campo pelas eliminatórias. Vamos falar sobre isso, sobre o possível time, sobre quem o escalaria ou quem deveria ter chance nessa equipe titular da seleção brasileira, e se dá para vencer o Equador num momento tão difícil, num momento que o Dorival pende no cargo e que o Brasil vem de uma sequência de derrotas dentro da própria eliminatória. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, o Brasil recebe o Equador às 10 horas da noite desta sexta-feira pela 7ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo, né? O Brasil que está em 6º colocado apenas nas eliminatórias. Claro que aumentou o número de vagas para ir para a Copa do Mundo. O Brasil não vai ficar fora da Copa do Mundo, mas faz uma eliminatórias muito aquém do que o potencial que o Brasil tem e jogando pouco futebol, né? Pouco futebol. O Equador, por exemplo, né, está à frente do Brasil, um ponto apenas, mas está à frente do Brasil nesse momento nas eliminatórias, né? Indo aí para a 7ª rodada. É um momento de que o Dorival Júnior tenta a afirmação no comando técnico da seleção brasileira. Ele tem pouco tempo, claro, poucos jogos, né? São 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, né? Mas o que mais decepciona na seleção do Dorival Júnior, além dos resultados ruins, né? É o desempenho. É o desempenho, porque a gente vê jogadores de altíssimo nível não conseguindo desempenhar com a camisa da seleção. Vinícius Júnior, Rodrigo, Bruno Guimarães, assim, esses caras não estão conseguindo render na seleção. E quando muita gente joga mal ou não consegue jogar, aí o treinador que é o culpado, né? O treinador tem que saber montar, porque o Dorival tem a opção de escolher todos os brasileiros do mundo e ele pode escolher o que ele quer para montar um time, né? Diferentemente de tudo que ele teve na carreira dele, a primeira vez dele na seleção brasileira. Então, assim, ele tem todas as ferramentas na mão dele para convocar quem ele quer, como ele quer, para formar o time que vai jogar do jeito que ele quer. E ele está decepcionando. Né? Ele está deixando os jogadores fora de posição, ele está montando um esquema que claramente não está funcionando, não funcionou pelo menos, né? A gente tem expectativa agora para esse jogo contra o Equador, mas que, pelo que ele deseja de time, ele vai insistir em erros da própria Copa América, né? Mas vamos falar sobre a escalação daqui a pouco. É um momento de afirmação do Dorival, são apenas 8 jogos, mas assim, se continuar demonstrando pouco, assim como o Diniz, foi pouco tempo no cargo também. Não tem por que manter o cara lá, sabendo que ele está tropeçando nas próprias escolhas, né? Ele tem total liberdade, total direito de convocar quem ele quer, por mais que a gente critique, a gente reclame. A gente reclamou da convocação da Copa América em alguns nomes, né? Inclusive que até nem foram usados como na Copa América, como o Evanilson, por exemplo, né? A gente reclamou muito dele insistir com jogadores no time titular que não estavam rendendo, como o João Gomes, por exemplo, que não fez uma boa Copa América, né? Não que não mereça estar na seleção, mas como titular aí é outra história, né? Outros 500, né? Então ele está insistindo em erros, insistindo em coisas que ele sabe que vai dar errado. Ele faz uma seleção brasileira travada, que não é o que a gente quer, né? O Brasil não vai dar show como a gente acha que vai dar, tá? Isso aí pode vir quem for. A não ser o Guardiola, acho, né? Que faria uma seleção que vai jogar do jeito que a gente gosta, com a bola no pé. Mas ele precisa fazer uma seleção minimamente equilibrada, que era a seleção do Tite, por exemplo. Que não agradou muita gente, que não teve resultado em Copa do Mundo, mas que pelo menos foi equilibrada e que foi competitiva. A seleção brasileira hoje nem isso é, né? É um início de trabalho sim, mas que a gente tem que a cobrança tem que ser maior, claro, porque ele tem o direito de escolher todos os brasileiros e a geração não é fraca, né? Ele não está colocando jogadores ruins, ele não está com falta de jogadores, né? Teve o problema da lesão do Pedro, por exemplo, mas tem jogadores para suprir, inclusive o João Pedro foi convocado, né? Poderia Igor Jesus, por exemplo, ter sido convocado, acho que e não pelo regulamento, mas são caras que podem estar na seleção e que opção ele tem, falta ele competência para montar e saber deixar esse time jogar, né? Ele, muita gente defendeu, inclusive eu achei um ponto positivo dele ser contratado para a seleção brasileira, é o fato de ele fazer, entre aspas, o arroz e feijão bem feito, né? O que é difícil ter tempo de trabalho na seleção brasileira. Então quanto mais simples você fizer, entre aspas, mais fácil de dar certo.
mas nem o simples ele tá conseguindo fazer. Sobre escalações, cara, o provável time para entrar em campo contra o Equador às 10 horas nessa sexta-feira tem Alisson no gol, na lateral direita Danilo, na zaga Gabriel Magalhães e Marquinhos. Houve uma dúvida ali entre Marquinhos e Militão, mas aparentemente é o Marquinhos que vai entrar em campo. Eu colocaria o Militão, tá? Não sei se o Militão tá com algum problema físico, mas a minha zaga seria Militão e Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, o Arana. Tem até uma dúvida com o Wendel, mas acho que vai ser o Arana mesmo. E eu também colocaria o Arana, né? Pela fase do lateral esquerdo do Galo. No meio de campo tem a dúvida na camisa 5, o João Gomes ou o André. Eu colocaria o André. Já acabei de falar do João Gomes aqui, né? Acho que fez uma má Copa América. E acho que o André pode entregar coisas melhores ao Brasil. Além de fazer essa cobertura, essa marcação como o João Gomes faz muito bem. O André sabe jogar melhor com a bola, né? Tem mais a distribuição de jogo, tem mais o primeiro passe, que vai fazer a seleção brasileira andar melhor, mas aí há uma dúvida entre João Gomes e André. A dupla à frente do André aí já está definida, né? Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, eu também colocaria esses dois nomes. E na frente, Vinícius Júnior, Rodrigo, e aí a dúvida entre Luiz Henrique e Endrick, o que eu acho que é uma dúvida completamente infundada, né? Primeiro sobre Vinícius Júnior e Rodrigo, acho que inquestionavelmente tem que ser os dois, né? Aí não sei se vai ser o Rodrigo mais solto, se vai ser o Rodrigo aberto, se vai ser, enfim, tem que ser Rodrigo e Vinícius Júnior. A dúvida entre Luiz Henrique, como eu disse, e Endrick é completamente infundada. Se ele colocar o Luiz Henrique, ele vai colocar o Rodrigo como falso 9, que a gente já viu que deu errado na Copa América. E o Rodrigo não é esse jogador. Não é esse jogador. Ele tapou buracos quando ele fez isso no Real Madrid. Ele é um jogadoraço, tá? Versátil. Mas ele tapou buracos quando ele cumpriu essa função. Não é onde ele gosta de jogar, não é onde ele melhor rende, muito pelo contrário. Na seleção brasileira você tem que colocar, pela vasta opção que você tem, os jogadores onde ele rende mais, né? Onde ele fica mais confortável. E o Rodrigo fica confortável de 10, ou aberto pela direita, né? Ou um camisa 10 mais solto, né? Mas não de 9, ou enfiado lá. E se você colocar ele de falso 9, ele vai atrasar para jogar com o Vinícius, para jogar com o Paquetá. E quem vai preencher essa camisa 9? Quem vai preencher a área? Fica um time, né? Não que o Luiz Henrique não mereça uma vaga titular na seleção brasileira, tá? Porque tá fazendo um ano espetacular e merece a convocação, assim, com todos os méritos. É um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil atualmente. Mas eu acho que o Endrick deveria ser titular. Ah, mas o moleque é reserva do Real Madrid. Ele tem 18 anos e é reserva de um ataque que tem Vinícius Júnior, Rodrigo e Kylian Mbappé. Se ele fosse titular, que seria surpresa, né? Ele não ser titular, normal. Ele tem apenas 3 jogos com a camisa do Brasil, 3 jogos com a camisa do Real Madrid, perdão. Mais 3 jogos em modo de dizer, ele entrou 5 minutos em cada jogo, então acho que dá 12, 15 minutos jogados com o Real Madrid e ele tem um gol. Faro artilheiro não falta ele, né? Inclusive fez gol na estreia dentro do Bernabéu. Né? O recorde de jogador mais jovem a marcar pelo Real Madrid em La Liga foi o Endrick, né? E bota o moleque pra jogar, cara. A gente já viu que ele tem estrela na camisa 9, a gente já viu que ele já tem estrela com a camisa da seleção brasileira, já marcou gols, inclusive, né? Contra a Espanha, contra a Inglaterra. Na Copa América ele não foi utilizado, não entendi por quê. Né? Ah, mas é um moleque jovem que só vai evoluir jogando. Né? É um moleque jovem que só vai evoluir jogando. Então põe pra jogar, cara. É o único nome que a gente tem. O João Pedro chegou agora, né? Cobrindo a vaga do Pedro. Mas ele aparentemente não está apto fisicamente para esse jogo contra o Equador. Então vai ser opção só contra o Paraguai na terça-feira que vem. Então põe o Endrick para jogar, cara. Que dificuldade é essa que o Dorival tem de pôr o Endrick para jogar? Eu não entendo. Mas vamos ver. Espero que essa dúvida entre Luiz Henrique e Endrick não seja verdade. Que ele só coloque o Endrick mesmo. Só tenha sido uma variação só de um treino. Mas que ele coloque o Endrick para jogar. Porque o trio do Real Madrid tem tudo para dar certo junto. Né? Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. O outro 9 que poderia estar nessa briga é o Pedro, que infelizmente se machucou, né? Rompeu o ligamento, tá fora praticamente um ano. Que tristeza pro Pedro, né? No melhor momento da carreira dele, sendo o jogador com mais gols no Campeonato Brasileiro, com 30 e poucas participações em gols no ano. Seria esse camisa 9 clássico da seleção brasileira, né? Ainda mais por ter trabalhado com o Dorival, mas infelizmente rompeu, teve que ser desconvocado, o João Pedro foi convocado, e a gente perde o Pedro para a sequência da seleção brasileira até o ano que vem, quem sabe
a preparação dele seja para voltar para a possível convocação para a Copa do Mundo de 2026. E outro nome interessante que está nessa seleção, que poderia até ser titular, e já vi pessoas cobrando ele como titular, é o Estevão, né? Que momento do moleque, né? 17 anos de idade, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Acho que, se não me engano, tem 3 gols a menos que o Pedro. E olha que o Pedro está num ano fantástico. E o Estevão só que é um cometa, né? O Estevão é impressionante. E é o jogador com mais assistência do Brasileirão, né? Ou seja, em participações em gols, ele passa o Pedro. Ele é o jogador com mais participações em gols do Campeonato Brasileiro com 17 anos de idade. Olha o potencial que esse moleque tem, olha a qualidade que esse moleque tem, a leveza que ele joga dentro do campo, a personalidade que ele tem. Assim, como titular, era difícil, eu acho difícil dele entrar por conta do Rodrigo, né? Não tem como você colocar o Rodrigo no banco, ou colocar o Rodrigo de 10, acho que talvez o time fique um pouco desequilibrado, mas assim, não que eu seria contra. Rodrigo de 10, Vinícius de um lado, Estevão do outro e Endrick na frente, cara, é o ataque dos sonhos, né? Se Endrick e Estevão virarem o que a gente espera que vire, com Vinícius Júnior e Rodrigo sendo já realidade, mesmo sendo jovens, é um quarteto que, assim, é um dos melhores do mundo, cara, em seleções. Em potencial, né? Eu acho que o Estevão não vai ser titular, não tá nem na prévia, na verdade, né, pra ser titular desse jogo, mas tem que entrar, tem que dar minutagem pra esse moleque com essa camisa da seleção brasileira. Tô com muita curiosidade de ver ele jogar, tô com muita curiosidade de ver ele com o Vinícius, com o Rodrigo, com o Endrick. É um moleque que anima muito pro futuro da seleção brasileira, que faltam jogadores que decidem, né? A gente só tem Vini e Rodrigo que ainda não conseguem corresponder, e a gente tem expectativa aí em Endrick e Estevão chegando agora para serem esses caras diferenciais para a gente voltar a ser competitivo e a gente voltar a ganhar uma Copa do Mundo. Mas quero saber a sua opinião sobre esse jogo contra o Equador. Quem você colocaria em campo? Endrick, Estevão, Luiz Henrique, Vinícius, Rodrigo? Deixe aí nos comentários qual escalação você colocaria e se o Brasil é favorito, né, contra o Equador. Eu acredito que seja, por mais essa má fase, mas em questão de qualidade técnica nem se compara com o Equador, mas vai ter que jogar bola para vencer os equatorianos no Couto Pereira às 10 horas da noite desta sexta-feira. Deixe nos comentários os seus palpites e pitacos e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo.